Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei do Volkswagen Fusca, o Volkswagen Type 1, popularmente conhecido como Fusca no Brasil ou Carocha em Portugal. Foi o primeiro modelo de automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen, sendo produzido entre 1938 e 2003. Foi o carro mais vendido no mundo, ultrapassando em 1972 o recorde que pertencia até então ao Ford modelo T, de origem americana. O Fusca foi produzido até 2003 no México, onde era chamado de VW Sedan. Ele era parte de uma edição comemorativa chamada Última Edition, limitada a 3.000 carros. O último exemplar marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricados mais de 21 milhões de Fusquinhas. Números que fazem dele o modelo único mais produzido do mundo em todos os tempos. Sua história. A história do Fusca é uma das mais complexas e longas da história do automóvel. Diferente da maioria dos outros carros, o projeto do Fusca envolveu várias empresas e até mesmo o governo de seu país, e levaria à fundação de uma fábrica inteira de automóveis no processo. Alguns pontos são obscuros ou mal documentados, já que o projeto inicialmente não teria tal importância histórica, e certos detalhes perderam-se com a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Grande parte dessa história pode ser condensada como se segue. O Volksauto. No ano de 1931, a Alemanha era assolada por uma dura recessão e tinha um dos piores índices de motorização da Europa. A maioria de suas fábricas eram especializadas em carros de luxo, montados à mão e ainda muito caros. Desde 1925, um conceito básico muito semelhante ao que viria ser o Fusca já existia, obra do engenheiro Béla Bareni, famoso projetista, responsável por várias melhorias de segurança passiva. Nos anos seguintes, vários protótipos e modelos surgiram, como o Superior, da firma Standard, projetado pelo húngaro József Ganz. Este modelo, inclusive, era relativamente barato, cerca de 1.500 marcos. Convertido no real de hoje, sairia em torno de R$ 4.738,79. Até mesmo fora da Alemanha, a ideia ganhava forma com os aerodinâmicos Tatras, ganhando as ruas da então Tchecoslováquia. Carros estes que o próprio Hitler conhecia e admirava. Aerodinâmicos, resistentes e bonitos, possuíam motor traseiro refrigerado a ar, chassis com tubo central e eram obra do engenheiro austríaco Hans Ledwinka, um conterrâneo e amigo do futuro projetista do Fusca. Esta ideia cativou também o projetista de carros austríaco Ferdinand Porsche, um conceituado engenheiro da época, que desde 1931 abrira seu próprio escritório de desenho.
Ele também tinha os seus planos para o Volksauto, planos estes que em breve começariam a ser postos em prática. Logo assim que montou seu escritório, ele recebeu uma encomenda da Wanderer, parte da Auto Union, atualmente a Audi, para uma linha de sedãs de luxo. Apesar da proposta, o projeto resultante, que recebeu o número 7, para dar a impressão de não ser o primeiro, era já um pouco semelhante no design ao Fusca. O Type 12 e o Type 32 de Porsche. Ainda em 1931, a Zundap, fabricante de motos, decidiu se arriscar na ideia do carro popular alemão. Eles encomendaram ao escritório da Porsche a construção de um protótipo de carro popular. Porsche construiu 3. Na verdade, a mecânica foi fornecida pela Zundap e as carrocerias pela Reuter, que foram batizadas de Tipo 12. Porsche estava bastante entusiasmado com o projeto. O carro era compacto, com motor traseiro radial de 5 cilindros, semelhante a motores aeronáuticos, 1.200 cilindradas, e contava com uma carroceria aerodinâmica para reduzir a potência necessária e o tamanho do motor. Os primeiros modelos, ainda muito diferentes do Fusca, estavam prontos já em 1932. No entanto, a Zundap, por problemas financeiros, rompeu o contrato. Porsche ficou com um dos carros, entretanto, nenhum deles sobreviveu à guerra. Porsche, porém, já havia negociado com outro fabricante para desenvolver um Volkswagen. Seguindo a tendência da Zundap, a NSU decidiu entrar no ramo automotivo. Porsche valeu-se então das lições aprendidas no projeto anterior e das ideias que ficaram mais refinadas. E o modelo da NSU acabou ficando bem semelhante ao Fusca como o conhecemos. Tinha um motor de 4 cilindros boxer, suspensão por barras de torção e o óbvio formato aerodinâmico. Apesar do refinamento do projeto, entretanto, a NSU não conseguiu o capital necessário para iniciar sua linha de automóveis e, em 1933, desistiu do projeto. Porsche, que sempre construía 3 prototipos, mais uma vez manteve um, que sobreviveu à guerra e está hoje no Museu VW. A contribuição desse modelo NSU afirma que, assim como a Zundap contribuiu com a engenharia do seu protótipo, seria valiosa mais tarde, principalmente na hora de escolher o motor do Fusca. O apoio de Hitler. Nesta época, Adolf Hitler havia ascendido ao poder na Alemanha, estando comprometido com a modernização do país e a recuperação da economia, principalmente do emprego. Entusiasta por carros desde a juventude, Hitler via com bons olhos a ideia do carro do povo, desde os tempos em que esteve preso, quando leu sobre Henry Ford. Para ele, a ideia de um carro do povo feito por trabalhadores alemães e viajando por todo o país era a exata realização da plataforma política de seu partido. Decidido a financiar uma empresa estatal para produzir os automóveis que trafegariam por suas recém-inauguradas Autobahns, Hitler deu sinal verde para o projeto.
3 opções lhe foram oferecidas pelos engenheiros Joseph Ganz, Edmundo Humpler e Ferdinand Porsche. Os primeiros 2 eram judeus e, obviamente, não agradaram a Hitler. Já Porsche era famoso pelo seu trabalho na Daimler, carros dos quais Hitler gostava. E talvez mais importante, era amigo de Jacob Werlein, amigo e assessor para assuntos automotivos de Hitler. Em meados de 1933, Werlein, que conhecia Porsche dos tempos da Daimler-Benz, intermediou o encontro de Porsche com Hitler. Neste encontro, Hitler mostrou-se bem informado sobre os projetos de Porsche na NSU. E com opinião formada sobre o carro do povo, Hitler tinha pronta uma lista de exigências a serem cumpridas por Porsche, caso o contrato fosse efetivamente firmado. O carro deveria carregar 2 adultos e 3 crianças, uma típica família alemã da época, e Hitler não queria separar as crianças de seus pais. Deveria alcançar e manter a velocidade média de 100 km por hora. O consumo de combustível, mesmo com a exigência acima, não deveria ser maior que 13 km por litro, devido à pouca disponibilidade de combustível. O motor que executasse essas tarefas deveria ser refrigerado a ar, pois muitos alemães não possuíam garagens com aquecimento e, se possível, a diesel e na dianteira. O carro deveria ser capaz de carregar 3 soldados e uma metralhadora. O preço deveria ser menor do que 1.000 marcos imperiais, o preço de uma boa motocicleta na época. Adolf Hitler solicitou que Porsche colocasse suas ideias no papel, o que ele fez em 17 de janeiro de 1934. Ele encaminhou uma cópia a Hitler e publicou o seu estudo chamado Estudo sobre o Desenho e Construção do Carro Popular Alemão. Ali Porsche discorreu sobre a situação do mercado, as necessidades do povo alemão, sua convicção na viabilidade de um motor a gasolina e traseiro, ao contrário do que Hitler queria. E, principalmente, fez um estudo comparativo com outros carros alemães frente ao seu projeto, onde concluía pela inviabilidade de vender o carro por menos de 1.500 marcos. Hitler leu o estudo, mas manteve-se irredutível quanto à questão do preço, o que preocupou Porsche. Após alguns discursos sobre o projeto, Hitler finalmente colocaria a Associação de Fabricantes de Automóveis Alemães, RDA na sigla em alemão, encarregada da execução do projeto. Apesar dos temores de Porsche, Werlein o convenceu a aceitar a verba de 20.000 marcos por mês para desenvolver o projeto. Assim, em 22 de junho de 1934, o contrato foi assinado e os equipamentos foram instalados na casa de Porsche, em Stuttgart. Em alemão, Stuttgart. Forma também usada em português brasileiro. É a capital e a maior cidade do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha. É a 6ª maior cidade da Alemanha, situando-se às margens do rio Neckar. A equipe de Porsche era liderada por Karl Rabe e contava com o designer Erwin Komenda, responsável pelo desenho
da carroceria, Franz Xaver Heinspies, que desenvolveria o motor final e o logotipo VW, Joseph Kalles, Karl Froelich, Joseph Mick, Joseph Zaradnik e o filho de Porsche, Ferry. Os problemas do projeto. Havia outros problemas além das exigências de Hitler. Porsche rapidamente conseguiu a oposição da RDA, que era a Associação de Classe dos Fabricantes de Carros na Alemanha, para o projeto do Volkswagen. Acostumada com a produção de carros de luxo, a associação esperava que o projeto não seguisse adiante. Por outro lado, a intervenção governamental preocupava as empresas que pretendiam se lançar por conta própria no mercado de carros populares. Um exemplo era o executivo da Opel e, ironicamente, futuro presidente da VW, Volkswagen. Heinrich Nordhoff, que defendia que um automóvel não deveria ser produzido pelo governo, e sim pelos fabricantes. Não bastasse a oposição política, o Fusca deveria agora passar pela aprovação da própria RDA, que iria custear o projeto, função que Hitler lhe havia entregado, através de uma série rigorosa de testes jamais antes aplicada a carro algum. As dificuldades técnicas envolvidas no projeto não eram menores. Fabricar um carro pequeno que tivesse o desempenho e confiabilidade das especificações era um desafio bem maior que o projeto de outros carros da época. E exigia o desenvolvimento de novas tecnologias e de soluções inteligentes. O motor foi uma dificuldade à parte. Primeiro foram tentados motores de 2 e 3 cilindros para reduzir os custos, mas eles não eram confiáveis e não produziam a potência necessária para o carro. Para economizar espaço pela eliminação do radiador, optou-se por um motor refrigerado a ar. Como o motor era traseiro, havia problemas técnicos para a tomada de ar para a refrigeração. Um engenheiro da equipe de Porsche sugeriu usar um motor radial de 5 cilindros, oriundo do Type 12, que tinha a vantagem de já estar pronto. Inicialmente, a ideia pareceu absurda, pois este era um motor de avião. No entanto, por algum tempo, tentou-se esta solução. Finalmente, após testes com um motor vertical, alguns horizontais e até alguns 2 tempos, e com os prazos cada vez mais curtos, Heinspies desenvolveu um desenho funcional de um motor traseiro de 4 cilindros, boxer oposto 2 a 2, refrigerado a ar, ironicamente baseado em um motor de avião desenvolvido pelo próprio Porsche anos antes, 1909. Este motor se provou mais confiável, silencioso, econômico e barato do que todos os outros da época. Denominado E-motor, o E indicando quantas tentativas foram feitas até se chegar ao desenho final, o motor era basicamente igual ao atual, salvo pela bomba de combustível elétrica, substituída pela bomba mecânica mais confiável e pelo virabrequim em ferro fundido. A escolha do motor de 4 cilindros teve a oposição ferrenha de Heinrich Nordhoff, então representando a RDA, mas esta foi a escolha final. Chapas de metal curvado, encurtando o capô dianteiro e a traseira corcunda, acabaram por dar ao carro o aspecto característico de besouro. Um problema com a traseira tão curta foi obter espaço para o motor.
Uma ideia genial adotada no Fusca foi inclinar o motor levemente para dentro, o que economizava preciosos centímetros de capô. No mais, a suspensão era resistente por barras de torção e a carroceria era sólida, o que reforçava a ideia de um carro popular e durável. Os primeiros protótipos. O prazo para desenvolver o projeto era exíguo, apenas 6 meses. Em dezembro de 1934, o número de protótipos encomendados passou para 3, de acordo com a filosofia de Porsche. Embora o prazo fosse curto, Porsche temia desagradar a Hitler e, portanto, em 1935, 2 modelos ainda um tanto rústicos estavam prontos. Com fundo de madeira e motores 2 tempos de 850 cilindradas, os modelos eram um sedã de carroceria fechada chamado Versu 1, V1 ou Protótipo 1. É um conversível V2, feito para agradar ao Führer, o líder, ou seja, o Hitler, que era entusiasta por conversíveis. Em 12 de outubro de 1936, os 2 pré-protótipos, mais um com carroceria em aço, que somado a outros 2 em aço construídos com a ajuda de Daimler-Benz, formariam a série W30. Foram entregues à RDA para os testes. 2 dos carros contavam com um motor que acabaria sendo escolhido para o Fusca. Em 3 meses, cada um deles rodou 50 mil quilômetros, enfrentando os piores terrenos, durante uma rotina de testes 6 dias por semana. Para a satisfação de Porsche, o relatório final da RDA aprovava o projeto. Os problemas ficaram apenas no freio, que ainda era avarão, e o virabrequim, ou girabrequim, que quebrava com frequência. Em 1937, foram produzidos 30 modelos de uma versão revisada do projeto, incluindo modificações oriundas da bateria de testes anterior. Produzidos pela Daimler-Benz e financiados pela RDA, essa série ficou conhecida como VW30 e era muito semelhante ao produto final, embora sem janela traseira e sem para-choques, nas primeiras fases do projeto. Posteriormente, foram equipados com para-choques. Esses modelos foram submetidos a uma bateria de testes ainda mais dura, chegando os 30 em conjunto a rodar 2,4 milhões de quilômetros nas mãos de membros da SS, a tropa de elite de Hitler. Após testes tão completos, a estrutura do carro ficaria praticamente concluída, faltando apenas acertar os detalhes da carroceria. Em 1936 e 1937, Porsche havia viajado para os Estados Unidos, onde pôde acompanhar os processos de fabricação em série. De lá, ele trouxe alemães habituados a trabalhar em Detroit, que o ajudariam a viabilizar a fabricação em massa do projeto. Contando com essa ajuda, Erwin Komenda pôde então trabalhar na forma final do carro. Ele fez então uma maquete de pré-produção em madeira e tamanho natural. Dentre as mudanças mais visíveis estão as janelas traseiras bipartidas, incorporadas em 1937 pela Reuter. A tampa do motor e do capô e as portas com abertura normal, além dos estribos, os modelos de testes ficavam muito sujos nas estradas mais precárias. Com a finalização do projeto, máquinas e ferramentas foram também trazidas dos Estados Unidos. Cerca de 44 modelos em metal dessa nova série, VW3839, foram então fabricados.
para altos executivos e para fins de propaganda e exibição. Paralelo a isso, a Tatra, fabricante dos T-77 e T-87 na Tchecoslováquia, vinha desenvolvendo carros semelhantes ao Fusca desde 1932, protótipo V570. Hitler era um admirador dos velozes carros e certa vez comentou: "Estes são os carros para as minhas autobahns." Coincidentemente ou não, Porsche conhecia Hans Ledwinka, o projetista dos Tatras. Com a finalização dos testes do Fusca e sua iminente entrada em produção, a Tatra foi forçada pelas forças de ocupação alemãs a desistir do projeto T-97, praticamente igual ao protótipo VW-30. O destino dos vários protótipos. O Fusca gerou um número incomum de protótipos e modelos pré-produção. Após a finalização do projeto, Hitler ficou temeroso de que todas as tribulações do projeto se tornassem públicas, manchando a imagem da superioridade alemã que ele tanto pregava. Assim, após a certeza de que os modelos de pré-produção V1, V2, VW3, VW30 não seriam mais necessários, o Hitler ordenou o desmantelamento de todos eles, tarefa que ficou novamente a cargo da SS. Estava assim encerrado o longo ciclo de projeto do carro, após 4 anos e milhões de Reichsmarks investidos. Existiram pouco mais de 40 protótipos Volkswagen até a conclusão do projeto. Um V1, um V2, 3 VW3, 30 VW30. 3 modelos finais de madeira e os 3 VW38 presentes na cerimônia de fundação da fábrica. O número não é exato, entretanto, devido ao fato de alguns Versus V1 e V2 terem sido aproveitados na construção do VW3 e, de igual maneira, alguns, se não todos, VW3 terem se tornado VW30. Embora deles oficialmente só tenham restado desenhos e fotos, o chassi do VW30 número 26 sobreviveu até nossos dias, tendo sido recuperado em um ferro velho austríaco. Esse chassi foi utilizado em um Kübelwagen, o que evitou sua destruição. Existem planos por parte de seu atual proprietário de restaurá-lo. Além disso, rumores não confirmados dão conta de que um VW30 Cabriolet teria sobrevivido na Tchecoslováquia. Os protótipos NS132, Zundap 12 e Aerocoupe, um coupé aerodinâmico que viria a ser o embrião dos futuros Porsche 356, pertenciam ao professor Porsche e todos, menos o Zundap 12 e um dos Aerocoupe, sobreviveram à guerra. Paralelo a isso, a Volkswagen encomendou ao restaurador Werner Zink réplicas dos modelos VW3 1998 e VW30 ano 2000, que hoje se encontram no Museu Volkswagen. Conta-se que, por ocasião dos 60 anos da Volks, 1938-1998, a ideia da diretoria era construir uma réplica do V1, mas acabou-se encomendando o VW3 ao custo aproximado de 300 mil marcos. Quanto aos veículos pré-série VW38, embora os que participaram da cerimônia de fundação tenham se perdido,
Um sedã foi registrado na década de 1950, convertido para carvão durante a guerra. Este veículo foi restaurado pela própria Volkswagen e se encontra hoje em um museu. Junto com ele se encontra outro VW38, que havia sido presenteado a Hitler. Somando a estes, existe um terceiro VW38, encontrado na Lituânia. Está atualmente, 2009, em restauração e pertence ao mesmo dono do W30 número 26. Observe que todas as placas dos modelos citados começam com as letras I e A. Essas letras eram, na verdade, o prefixo para todos os carros registrados na região de Stuttgart entre 1906 e 1945. Atualmente, um bom exemplo é o prefixo WOB, utilizado nos carros de Wolfsburg, e o prefixo S para a atual Stuttgart. O início da produção, devido a um pedido de subsídio que a RDA fez e a oposição de Porsche a este pedido, a RDA acabou rompendo com o projeto do Volkswagen. Porsche estava convencido que com um bem planejado sistema de produção em massa, poderia construir o carro ao preço sugerido e sem o subsídio. Foi fundado, então, já em 1937, a G. Zuvor, Sociedade para a Produção do Automóvel Popular Alemão, ficando responsável pela produção do carro. O G. Zuvor era parte integrante do Deutsches Arbeiterfront, DAF, ou Frente de Trabalhadores Alemães, que era uma organização custeada por contribuições dos trabalhadores. Uma outra seção chamada Kraft durch Freude, ou KDF, Força pela Alegria, ficou responsável pelo sistema de vendas do carro. O carro foi batizado oficialmente de KDF Wagen e a KDF decidiu que cada carro seria vendido por um sistema em que o interessado deveria pagar 5 marcos por semana e tomar posse do carro apenas depois de completar os pagamentos, parecido com um consórcio que existe no Brasil. Apesar de não saberem exatamente quando o carro ficaria pronto, cerca de 175 mil alemães aderiram ao plano. Em 26 de maio de 1938, foi colocada a pedra basilar da fábrica, com a presença do próprio Hitler. Mais de 70 mil pessoas participaram da solenidade. O evento teve pesada cobertura da mídia alemã, gerando alguma repercussão internacional, ideia do próprio Hitler, que pretendia exportar o carro para vários países. Em 15 de agosto de 1940, o primeiro KDF Wagen deixou oficialmente a linha de produção, agora com o nome interno VW Type 1. Era azul escuro acinzentado, assim como seriam todos os KDF vendidos. Entretanto, até 1944, apenas 640 deles seriam produzidos e nenhum chegaria às mãos dos que aderiram ao plano dos 5 marcos. Todos seriam distribuídos entre a elite do partido nazista. A Volkswagen na Segunda Guerra Mundial. No entanto, em 1939, com a inevitável eclosão de uma guerra na Europa, todos os recursos disponíveis foram destinados ao esforço de guerra alemão.
A Volkswagen, anteriormente um grande instrumento de propaganda da capacidade tecnológica alemã, foi rapidamente integrada às ambições militares de Hitler. A produção foi interrompida após fabricação de poucas unidades, e a fábrica foi dedicada a produzir veículos de guerra baseados na plataforma do Fusca, usos previstos por Porsche em seu projeto de carroceria separada do chassis e pelo próprio Hitler, que tinha este uso em mente por trás da própria iniciativa em financiar todo o projeto. Prisioneiros de guerra franceses e russos foram utilizados como mão de obra, atitude que levaria à prisão de Porsche na França posteriormente. Os veículos produzidos nesta época foram Kübelwagen, versão alemã do futuro Jeep americano. Era basicamente um Fusca com carroceria angulosa e aberta. Seu nome significa carro caixote, uma alusão aos bancos simples dos primeiros protótipos do Jeep. Carro com assentos de caixote tipo 62. Foram desenvolvidas versões 4x2 e algumas poucas 4x4, e sua produção se estendeu até pouco depois da guerra. Cerca de 52 mil unidades do tipo 82 foram produzidas. Schwingwagen, como indica seu nome, carro nadador. Era um carro anfíbio baseado no Kübelwagen 4x4, cerca de 14 mil unidades produzidas. Kommandierwagen, carro utilizado pelos oficiais na África e partes da Europa. Era basicamente um Kübelwagen 4x4 com a carroceria arredondada do Fusca de uso civil. Existiu nas versões tipo 82, 83 e 87, 669 unidades produzidas. Além destes veículos, algumas versões civis chegaram a ser produzidas, além de alguns veículos pitorescos, como a versão Rollsbrenner do Fusca, movido a pirólise, queima de madeira. A Volkswagen em si também esteve envolvida com projetos mais sinistros, como a bomba V2. A retomada da produção no pós-guerra. Após a guerra, a Alemanha foi dividida em zonas que ficaram sob controle dos aliados. A zona em que ficava a fábrica da Volkswagen, complexo chamado de Cidade KDF, rebatizada após a guerra de Wolfsburg, ficou na zona controlada pelos britânicos. O comando da fábrica ficou nas mãos do major Ivan Hertz, que se tornaria um apaixonado pelo Fusca. Os britânicos, sem saberem exatamente o que fazer com a fábrica, acabaram por reativar a produção em agosto de 1945, para produzir carros para as forças de ocupação e para o serviço público alemão. Apesar dos intensos bombardeios sofridos pela fábrica durante a guerra, grande parte das ferramentas haviam sido movidas para os porões, tornando a retomada da produção algo relativamente simples. Datam deste período algumas variações interessantes, como picapes e furgões, utilizadas em serviços públicos como hospitais e correios. No entanto, os britânicos não desejavam administrar para sempre a fábrica e tinham de encontrar uma forma de passá-la para o governo alemão. A solução foi chamar o antigo dirigente da RDA e inimigo do Fusca nos seus primórdios, Heinz Nordhoff, para assumir a fábrica.
Fê-lo em janeiro de 1948 com carta branca do Major Hirtz e ficou no cargo até sua morte em abril de 1968. Logo, Nordhoff percebeu que a única forma de expandir a fábrica e gerar importantes empregos para os alemães no pós-guerra era exportar os Fuscas, particularmente para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os Fuscas se tornaram uma paixão, mesmo sem muita propaganda, que era feita de boca para o ouvido, entre os apaixonados pelo carrinho. O sucesso e o fim da produção. O Fusca não foi sempre o mais barato dos carros, como pôde-se pensar a princípio, e de fato vendeu pouco nos primeiros anos de importação e produção, na maioria dos diversos países onde a Volkswagen se instalou. Em 1949, por exemplo, a Volkswagen firmou um acordo com a americana Chrysler para usar a rede de concessionárias desta última para vender o Fusca. No ano inteiro, apenas 2 carros foram vendidos nos Estados Unidos. As razões para esse início tímido variam. Alguns países tinham um embargo contra produtos alemães. Uma fábrica na Irlanda foi construída para contornar esta situação. E a moeda, que até 1948 era o Reichsmark, atrapalhava um pouco a economia e, por tabela, a fábrica. Sem a vantagem de uma produção em larga escala, o custo do carro não seria viável. E, além disso, os consumidores estavam acostumados a diferentes paradigmas de produção e estranhavam muito a configuração incomum do carro, com seu motor traseiro e sua forma arredondada sem radiador. Mas logo que as dificuldades econômicas foram superadas, rapidamente a fama de indestrutível do carro começou a se disseminar, ajudada pela mecânica simples, menos coisas para dar errado, pela oferta e esquema de distribuição de peças sobressalentes e principalmente pelo marketing da Volkswagen, que soube capitalizar sobre a resistência do carro. Logo, o Fusca dominou sua fatia de mercado na maioria dos lugares onde foi lançado. Ajudado pela precariedade dos concorrentes diretos e pelo boom de crescimento dos países vitoriosos na Segunda Guerra, principalmente Estados Unidos, a Volkswagen aproveitou para expandir a linha de veículos, todos ainda a ar, como a Kombi, o Karmann Ghia, etc. Além disso, a facilidade da mecânica permitia alterações personalizadas, abrindo caminho para adaptações feitas por empresas independentes como Roadsters, o famoso Rebmüller e mesmo sedãs Coupe Stall. Tal versatilidade de projeto permitiria à Volkswagen diversificar sua linha aproveitando a plataforma e componentes do Fusca. A Kombi foi a primeira derivação de porte, já em 1950. Embora utilizasse um chassi próprio, sua mecânica era a mesma do Fusca e mesmo seu desenho foi pensado para refletir aquele do seu irmão mais velho. Pode-se perceber claramente a inspiração no desenho da dianteira, nas linhas que seguem das janelas para se encontrar entre os faróis, como se fosse o capô do Fusca. Em 1951 foi desenvolvido um motor a diesel tipo 508 para equipar o Fusca e a Kombi. 2 protótipos deste motor foram testados nos veículos até que o Fusca foi roubado e mais tarde recuperado próximo da fronteira com a Suíça.
Apesar de o motor apresentar baixo consumo, problemas como excesso de ruído e a pequena potência acabaram por encerrar o projeto. Logo em seguida viria o icônico Karmann Ghia, que permitiria à Volkswagen entrar timidamente no mercado de carros luxuosos. Já no final da década de 1950, o Fusca se mostrava uma aposta certeira para a Volkswagen, que se expandia rapidamente para além-mar. Chegaria no Brasil, por exemplo, em 1957. Sua robustez e versatilidade permitiram a criação da linha Volkswagen Aar, contando com os modelos citados acima, além dos novos Type 3 e 4, variações semelhantes aos nossos Volkswagen TL, Variante e 1600. O sucesso do Fusca evidentemente colocou a Volkswagen em posição privilegiada, entretanto essa posição era frágil, uma vez que estava largamente baseada apenas em um carro. E qualquer decisão errada feita no modelo poderia levar ao colapso da firma inteira. Para piorar a situação, após a guerra, a Tatra processou a Volkswagen pela quebra de várias de suas patentes. A questão foi resolvida fora dos tribunais em 1961, com uma cifra que acabou prejudicando os investimentos na renovação do Fusca durante a década seguinte. Tais fatores impediram a Volks de realizar qualquer mudança radical no carro, não que ela não tenha tentado. Vários protótipos chegaram a ser testados, como o EA 97-1, uma clara tentativa de atualizar o carro nos anos 1950. Outros protótipos visando substituir o carro foram criados e alguns ganharam as ruas como modelos de produção paralelos ao Fusca. O caso da Brasília brasileira, por exemplo. Uma versão modernizada do carro até ganharia discretamente as ruas na década de 1970, conhecida como modelo 1303. Contava com suspensão frontal tipo MacPherson, para-brisa envolvente, painel protuberante e mais espaço no porta-malas. Porém, nenhum conseguiu suplantar as vendas do Fusca. A Brasília chegaria a fazê-lo no Brasil, mas já no final do ciclo da linha Aar. A popularidade do Fusca só aumentava e em 1973 ocorreu o auge da popularidade de produção, com 1,25 milhões de unidades produzidas no ano. Entretanto, o fim da linha já estava a caminho desde os anos 1960. A linha Aar não duraria para sempre e o fluxo de caixa parecia não permitir investimentos em novas tecnologias. A solução seria comprar a tecnologia necessária para novos carros, ao invés de investir em pesquisa. Assim, utilizando o pico de vendas de seus modelos Aar, a Volkswagen comprou a rival Auto Union, formada pela fusão de famosas marcas alemãs, a DQW, a Audi, a Porsche e a Wanderer, além da NS1. O extenso know-how em motores refrigerados a água dessas empresas permitiria a renovação total da linha Volkswagen VW, garantindo o futuro da empresa após o fim das vendas dos modelos Aar. Embora timidamente a princípio, o primeiro Volkswagen a água, o K70, foi um fracasso. A nova linha começou a se estabelecer em 1973, com o lançamento do Passat. Se a idade do Fusca já começava a gerar dúvidas, a aposta da própria Volkswagen em uma linha refrigerada a água só serviu para ressaltar ainda mais a obsolescência do carro. Já nos anos 1970, a produção começou a cair, sendo encerrada na década de 1980 em todo o mundo.
menos no México, onde sua aceitação entre os taxistas deu-lhe uma sobrevida surpreendente, semelhante ao que aconteceu no Brasil com o Volkswagen Santana. Porém, novas leis de emissão mexicanas decretaram o fim do carro em 2003 e o último carro foi enviado para o museu em Wolfsburg. No geral, o multiuso e indestrutível projeto de Porsche, as peculiaridades da economia do pós-guerra, o sucesso das iniciativas de Nordhoff, incluindo peças de publicidade criativas e divertidas, somado ao charme do carrinho, acabaram tornando o Fusca o carro mais popular da história do automobilismo, superando em 1972 o recorde do Ford modelo T. Ao comemorar a produção de 15 milhões unidades, com o número final recorde de 21 milhões Fuscas produzidos no total, não contando os outros modelos a ar ou o New Beetle. O Fusca é o modelo de carro mais vendido no mundo, mantendo basicamente o mesmo projeto, se for considerado apenas as vendas por marca. O nome Corolla já vendeu mais de 30 milhões de carros, mais de várias gerações diferentes. Independente das vendas, o Fusca se tornou aos poucos um clássico, com os modelos mais antigos sendo bastante procurados por colecionadores e aficionados e inflacionando rapidamente. Por exemplo, o modelo de 1951 pode atingir, dependendo de suas condições, valores da ordem de até R$100 mil no Brasil. Fim da produção. No dia 3 de janeiro de 2020, a Volkswagen anuncia o fim da produção do Fusca em definitivo, lançando um clipe intitulado The Last Smile, com a música Let It Be dos Beatles. O último modelo saiu da fábrica da Volkswagen em Puebla, México, em junho de 2019, mas acontece que 2020 também marca o fim da linha Beetle. Nenhum outro veículo será desenvolvido sob a nomenclatura que a partir daquele ano existira apenas no registro histórico da marca. A partir de 1950, o Fusca começou a ser importado para o Brasil. No dia 11 de setembro de 1950, desembarcaram no Porto de Santos 30 Volkswagens e permaneceram por lá em exposição. O sucesso foi imediato. Os veículos avaliados em 20 mil cruzeiros foram vendidos pelos extraordinário valor de 600 mil cruzeiros cada veículo. O modelo importado era o conhecido Split Window, com vidro traseiro dividido em dois, modelo Sport. Havia o Standard, mais simples, nunca trazido para o Brasil. 1951, Getúlio Vargas cria a CDI, Comissão de Desenvolvimento Industrial, e uma comissão visita os Estados Unidos em busca de montadoras para instalar-se no Brasil em troca de incentivos fiscais e garantia de remessa de lucros a matrizes. A Chrysler, representada aqui pela Brasmotor, ainda existe hoje sob o nome Brastemp. Mostra-se interessada. Inicia-se a montagem do Fusca e Kombi no Brasil por esta empresa. 1952, o governo Getúlio Vargas, através do aviso 288 da Sechin, agosto de 1952, proíbe a importação de autopeças para incentivar a produção nacional. A Volkswagen agora conta com câmbio com segunda, terceira, quarta marchas sincronizada. 1953, o governo lança o aviso 311 da Sechin, abril de 1953, proibindo a importação de veículos já montados. A Volkswagen se instala no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e assume a montagem do veículo.
Devido à nova lei, o Fusca passa a ser importado todo desmontado em caixas chamadas de kit CKD. O modelo produzido já era o que tinha janela traseira única oval. 1954, motor 1.200 cilindradas com taxa de compressão de 5,8 e 30 cavalos. 1955, portas sem vinco na folha interna, escape com duas ponteiras cromadas. 1957, novo cilindro de roda do freio. 1958, no modelo 1958 alemão, foi lançado o vidro traseiro retangular, porém no modelo 1958 brasileiro. Ainda foi fabricado com o teto antigo e o vidro traseiro oval. Nova taxa de compressão 6,6, agora com 36 cavalos. 1959, o Fusca passou a ser oficialmente produzido no país, com 54% de nacionalização de suas peças. Dentre as novidades, o novo volante cálice, maçanetas externas, ganhar o botão de acionamento, para-sol emborrachado, dínamo de 160 watts. Além da tradicional padronagem interna branco-cinza-gelo, torna-se opcional outras padronagens monocromáticas, como azul pastel, azul turquesa, verde berilo e bege havana. A janela traseira aumentou de tamanho e passou a ser retangular a partir deste modelo. Em 1961, o Fusca ganha um novo câmbio, com novas relações de marchas e a primeira marcha sincronizada, nova relação do diferencial, coroa e pinhão 7x31. E o painel ganhou uma alça de segurança para o passageiro, o famoso PQP. Em 1962, o Fusca passou a ter chassi nacional, faróis com facho assimétrico, o farol Slip-Beam sai de linha, gancho cabide nos para-choques, nova lanterna traseira bicolor, versão que durou nos modelos Standard até 1983, vidros laterais basculantes, reservatório do lavador de para-brisa pneumático preso no estepe. Em 1963, ganhou bancos dianteiros quadrados com costura eletrônica, novo descanso de braço, reservatório de fluido de freio de plástico, além de amortecedor de direção, bomba de gasolina com filtro. 1964, chassi B4 140-230, nova dobradiça da porta com lubrificação direta no pino com tampinha de proteção. Chassi B4 142-239 1/64, novo tanque de combustível mais baixo, que permitia melhor acomodação da bagagem. Nova caixa de estepe. Lavador de para-brisa agora preso diretamente na caixa de estepe. Uma caixa única de fusíveis no painel. Acesso pelo porta-malas, com 7 fusíveis. Novas cores e banco com faixa central em tecido pijaminha. Chassi B4 167963, limitador de abertura da porta com borracha de vedação. Chassi B4 188-293, lanterna de placa maior. Chassi B4 190-292, piscas dianteiros, sorriso curto. Relé de pisca fixado por parafuso. Chassi B4 1950-501, trava de volante e chave de ignição conjugados na mesma peça. 1 de dezembro de 1964, novos bancos dianteiros de encosto curvo, cor cundinha com faixa de tecido 75% pijaminha. Forro de teto em uma única peça, lançamento do Fusca com teto solar que ficou conhecido como Cornowagen.
Logo, o acessório foi rejeitado e muitos proprietários, incomodados com o apelido, segundo rumores dados ao carro por um executivo da Ford, mandaram fechar o teto, barra de direção e terminais de direção com lubrificação permanente. Cornovag. Será que o cara pensava que a galha a galha era tão grande que tinha que ter o teto solar para passar a gaia? Enfim, um vídeo já tá quase em 1 hora, tá muito exaustivo e eu vou dar a minha análise final. Nós somos fusqueiros, adoramos Fusca, temos um que estamos ainda em processo de finalização com alguns reparos e ele vai nos levar para cima e para baixo. Basta fazer a manutenção, basta trocar pneus, basta cuidar, zelar pelo seu Fusca, porque ele é realmente maravilhoso. Não pagamos IPVA, isso é muito importante, porque os carros de hoje, que são caríssimos, o IPVA custa em média R$5.000 e o Fusca não paga IPVA. Dia do Fusca. Para os brasileiros, o Dia do Fusca ocorre todo dia 20 de janeiro, sendo em vários centros urbanos, comemorado com eventos e festas por amantes e colecionadores deste modelo. Nos vemos numa dessas festas, num desses eventos. Aconteceu, virou manchete.